Este é o terceiro programa da série de diálogos sobre o combate ao coronavírus no âmbito dos municípios. Nós estamos focando a experiência de 3 cidades paulistas que são comandadas por prefeitos do PSD. Hoje nós vamos tratar de Itupeva, entrevistando a secretária da Saúde, Luciane Alves da Cunha. Ela é especialista em gestão hospitalar, com experiência em consultoria e auditoria em gestão de saúde e implantação de projetos na área. Secretária Luciane, seja bem-vindo ao nosso diálogo no Espaço Democrático. Muito obrigada. Nós temos a participação, mais uma vez, dos especialistas na área da saúde. São o Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, biomédico, conhecido por participação em programas de televisão tratando de cuidados relacionados à contaminação de alimentos, higiene, saúde pública, etc. Temos conosco, mais uma vez, o Januário Montoni, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, ex-diretor presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANSS, consultor em saúde, uma pessoa com vasta experiência em consultoria na área da saúde. O doutor Antônio Roberto Batista, que é médico pela Escola Paulista de Medicina, graduado em Saúde Pública pela USP, especialista em Medicina do Trabalho e autor do livro Desafios Sociais da Medicina Atual. Sejam muito bem-vindos, nossos 3 especialistas. Obrigado, é um prazer, secretária Luciane. Prazer é meu. Sérgio. Secretário, eu queria para iniciar um rápido quadro a respeito da situação neste momento aí na cidade de Itupeva. Aliás, alguns dados sobre Itupeva, porque esse programa é nacional, portanto as pessoas não conhecem. E a situação dos hospitais, infectados e tal, com alguns números sobre a situação atual. Por favor. Perfeito. Bom, Itupeva é um município que está localizado dentro do aglomerado urbano de Jundiaí, que é composto por 7 municípios. Hoje, o boletim atual saiu fresquinho do forno. Nós estamos com 7.959 notificações. 5.839 foram descartadas. 2.117 casos confirmados, 2.059 casos recuperados e 45 óbitos. A situação dos hospitais? Hoje o hospital está trabalhando na enfermaria com uma taxa de ocupação de 50% e na UTI ele está com uma taxa de ocupação de 40% a 50%, está variando nesse percentual. Tá certo, perfeito. Nós estamos entrando, mais uma vez, numa fase vermelha, segundo por determinação do governo do Estado. E há um recrudescimento enorme aí acontecendo e uma situação que pode ficar pior. Doutor Bactéria, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, uma observação e uma pergunta para a secretária a respeito dos riscos do que vem por aí. Bom, prazer, tá, Luciane? Prazer realmente. Prazer é meu. E, bom, o que a gente tem observado, né, e nós até comentamos com os outros secretários, é que em fevereiro, março, tudo era duvidoso, né? Ninguém sabia de nada, ninguém sabia como era o vírus, e então aquela história que as pessoas até, entre aspas, né? A pessoa não vai no cemitério porque desconhece a morte, desconhece o que tem do outro lado, aquele negócio todo, então tem medo de fantasma, entre aspas, né? Então as pessoas, pelo medo desconhecido, as pessoas ficaram apavoradas, então teve até problemas até psicológicos em relação às pessoas que sentiam falta de ar, sentiam uma série de coisas, achavam que estavam com a doença, então não deixavam, ficavam presos dentro de casa, se trancavam dentro de casa. Então, quer dizer, na época o vírus era pequenininho, né? Pequenininho em termos de problema, e o medo era enorme, o medo era terrivelmente grande. Então, teve até uma facilidade em termos de levar a informação e fazer pedido para as pessoas. Fiquem em casa, as pessoas ficavam, não ficavam por causa que tinham pedido, ficavam de medo. Né? Atualmente, o que acontece? Hoje em dia é o contrário, o vírus está enorme, está tomando conta do Brasil inteirinho, não tem município que não tenha esse vírus em local, todos eles têm, né? E o medo parece que está ao contrário, o medo está pequenininho.
que as pessoas parecem assim, poxa, já aprendemos a conviver com o vírus, mas não aprenderam, não tem como conviver com um vírus desse daqui, não tem vacinação, não tem tratamento, não tem nada ainda, né? Então está tendo um aumento do número de casos, um aumento muito grande, e a motivação já se sabe, já está equacionado que esse motivo do aumento de casos é porque as pessoas estão próximas da outra, porque 99% dos casos acontece de pessoa a pessoa. Então, quanto mais proximidade, mais juntamento, mais tudo relacionado com pessoas, está tendo esse aumento. Agora estamos entrando numa fase que é a fase justamente de festas. Está certo que no Brasil parece que o ano todo é festas, né? Aquilo que é carnaval, o pessoal arranja motivo para festa. A gente abre a internet, tem festa todo dia, tem os stories das pessoas lá, uma festa uma atrás da outra. Mas agora vai ter as festas oficiais, que é a festa de Natal, festa de Ano Novo. E as pessoas, pelo que a gente sente, até pelo fato de terem ficado um ano presas, entre aspas, parece que elas querem se soltar. Então, a gente está vendo muito pouco de festas que estão sendo canceladas. Está vendo muita gente falando de festas, reuniões, vamos fazer, vai ter o Natal e vai ter o Ano Novo, porque já está equacionado. Então, isso daqui a gente já se espera, falando epidemiologicamente, né? A gente já se espera que agora, período de incubação, até 10, 12, 14 dias. Então, isso daqui em janeiro, não existe vacinação ainda, não deve ter. Quando chegar em janeiro, lá para o dia 10, 12, 14, isso deve estar uma quantidade assim absurdamente grande, já é esperado isso daqui. Né? A região de vocês aqui está preparada para esse aumento de casos aqui? Já está se prevendo isso? Olha, foi muito boa a sua pergunta. Eu cheguei em Itupeva em fevereiro desse ano, cheguei junto com a pandemia. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim para o prefeito, prefeito, lógico que a gente estava preocupado com a pandemia, mas pelo fato de ter o isolamento social, dava uma certa tranquilidade, porque a gente ia ter tempo para respirar e se organizar, né? E foi o que aconteceu. Quando o governo do estado liberou para a fase verde, eu fiquei muito preocupada. Porque eu não falei aí, mas eu trabalhei como enfermeira de infectologia no hospital da Unicamp. Então, a gente conhece um pouquinho como que funciona as transmissões bacterianas, virais, enfim. E aí, quando veio para a fase verde, todo mundo achou que, né, agora a gente pode relaxar, a coisa está tranquila, vamos para o barzinho, vamos sair, fazer reunião familiar. E o reflexo está aí. Terminou, foi tão assustador, eu acho que eu posso usar essa palavra. Em outubro, a gente instituiu um comitê técnico lá na secretaria para poder fazer análise dos números com uma visão multidisciplinar, né? E a gente se reúne ainda, né, a cada 15 dias, pelo menos, para fazer essas análises dos números. E, estrategicamente, vamos fechar a unidade Sentinela, dia 30 de novembro, vamos fechar, parar com a UTI Covid, que os números estavam bem lá embaixo, o custo é alto, não faz sentido fazer a manutenção disso. A gente já tinha desmontado em setembro o hospital de campanha. Quando terminou a eleição, mas deu um boom no hospital. Eu fui passar uma visita no hospital, a taxa de ocupação de um paciente que eu tinha em média por dia na enfermaria, ele chegou a 8, 10 pacientes. Foi assustador. A UTI, que eu não tinha paciente todos os dias, começou a ter 2 todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, prefeito, agora a coisa o bicho vai pegar. Eu falei para ele, dessa vez eu estou preocupada. Aí, o presidente do aglomerado fez uma reunião com prefeitos e secretários, apresentou os números, mostrou essa rapidez com que está tendo a transmissão, né, do vírus, embora a letalidade seja baixa, mas a transmissão muito rápida, isso começou a nos preocupar. Na última reunião, inclusive a DRS, né,
a DIR regional nossa pediu que a gente montasse de novo o hospital de campanha. Eu falei, meu Deus do céu, porque estava se prevendo, eu falei em janeiro, eles falaram, não, a nossa previsão é que final de dezembro a coisa já, o sistema já entra em colapso novamente. Eu falei, meu Deus. Mas, enfim, nós estamos preparados sim, tá? Nós fazemos esse monitoramento diário, né, do número de casos, como que está essa variação. A gente percebeu, sim, de novembro para dezembro, um aumento de 3% dentro do município. Essa taxa de ocupação nossa, ela está elevada porque nós viramos referência para outros municípios do aglomerado. Então, a primeira referência somos nós, e depois vai para Jundiaí. Então, com isso que acabou elevando a nossa taxa de ocupação. Mas hoje, qual foi a nossa principal ação? Trabalhar com prevenção. Eu acredito muito nisso, até por experiência profissional, por vivência. Nós não fechamos todas as unidades no período da pandemia. Nós continuamos atendendo os pacientes crônicos, né? E nós abrimos a unidade Sentinela, que é um pronto atendimento de síndrome gripal. Isso foi uma ação estratégica que fez toda, na minha opinião, foi uma unidade que fez muita diferença no atendimento à população. Então, nós chegamos a fazer mais de 2.000 atendimentos no mês lá. A unidade Sentinela, ela funciona como uma triagem para pacientes que estão com sintomas de síndrome gripal. A síndrome gripal, ela constitui então os sintomas como febre de início súbito, acompanhada de tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça. Então, o paciente que estiver sentindo esses sintomas, ele deve procurar a nossa unidade para receber o atendimento médico. Os profissionais que estão trabalhando aqui na unidade, eles estão totalmente comprometidos a proporcionar o bem-estar para a população de Itupeva, prestando um serviço de qualidade, com rapidez e entendimento. E com isso, o hospital acabou ficando mais aliviado, embora nós temos uma recepção, um atendimento exclusivo para Covid no hospital também. Sim, nós estamos sim com o sistema organizado. E além do sistema organizado, nós estamos trabalhando em parceria com os outros municípios da região. Nós estamos como referência, mas nós estamos trabalhando com os outros municípios para que eles também se organizem para não haver esse colapso do sistema. E que a gente possa dar o suporte para aquele paciente mais grave, né, que realmente necessita de oxigenoterapia, que é extremamente importante. Nós implantamos uma tomografia no hospital, para poder também ter agilidade no processo de diagnóstico. Nós fizemos capacitação para os médicos, tanto para a unidade Sentinela quanto para atendimento no hospital. Porque é o que você falou, quando começou, existia uma dúvida geral, ninguém sabia o que fazer, como conduzir. E aí nós fomos discutindo, pegando as referências e fomos construindo o nosso modelo. Então, com essa capacitação, com a experiência de médicos de Jundiaí, que foi compartilhado com a gente conseguiu construir um protocolo de atendimento para esses pacientes. E que tem trazido resultado, porque hoje a gente tem cerca de 97% de cura. Dos casos que a gente tem como confirmado, a gente tem 97% de casos recuperados. Então, isso é bastante importante e é um dado significativo para nós no município. Fantástico. Januário? Obrigado. Muito bom. Eu acho realmente a ideia da unidade Sentinela faz muita diferença nessa articulação. Agora, a dor e a delícia, né, do gestor de saúde é ter que olhar o presente e o futuro simultaneamente, né? Resolver óbvio que você já está olhando para o futuro imediato, com o crescimento, né, como bem disse aqui o doutor Bactéria, é inevitável. Ele vem porque é uma onda que não
e a gente tem que preparar de novo o setor de saúde. Mas eu queria lhe colocar duas questões de futuro mais próximo também, mas não de janeiro. Uma é a vacinação. Como é que vocês estão? Embora haja uma série de indefinições, já se sabe que teremos uma vacinação. Então, se vocês estão, né, preparados e como é que você sente a reação da população. E a outra, você tem um alto índice de recuperados, mas a literatura atual tem indicado, é uma área que a gente ainda tem um desconhecimento muito grande, né? Mas há indicativos de 30%, 35% de algum tipo de sequela nos recuperados. Você tem fôlego para algum projeto de monitoramento desses recuperados, principalmente dos recuperados com comorbidades, para ter uma antecipação no agravamento possível de caso deles? Ou você e a região estão esgotados já, secretário? Não, em relação à vacinação, nós vamos seguir as diretrizes do Estado, né? Então, em relação a isso, eu não vejo que a gente vai ter grandes dificuldades, até porque existe uma ansiedade pela vacina, né? As pessoas acreditam que com isso vão voltar a vida ao normal, né? E, na verdade, é o novo normal que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Então, eu não particularmente não vejo problema em relação à vacinação. Para nós, vai ser mais uma vacina que vai entrar no calendário e nós vamos aí cuidar das pessoas. Em relação às sequelas, nós começamos o processo de monitoramento dos casos, já fizemos a reunião com a DRS, o HU em Jundiaí já montou um ambulatório para poder atender esses pacientes que a gente identifique, né? Que os profissionais identifiquem na rede que há sequela para encaminhar. Em Itupeva, especificamente, eu tenho conversado com os médicos e, assim, é um número de casos pequeno ainda, tá? A gente não nem conseguiu quantificar ainda quantos são. Conversando com os médicos, a gente viu que eles estão tendo muitos problemas. Tem paciente, por exemplo, o médico do hospital me relatou ontem que tem um paciente que desenvolveu arritmia cardíaca. Então, ele vai levar para fazer estudo, fazer as análises, para fazer o acompanhamento e o monitoramento. Principalmente as embolias, né? Os pacientes estão apresentando as embolias e aí não chegou na rede ainda para a gente falar assim, eu tenho uma média de 2, 3 por dia. Eu não tenho essa quantificação ainda. Mas vem ainda um caso ou outro que aparece e a gente está tratando. Mas a gente tem a referência de Jundiaí, né? Jundiaí que é a nossa referência. O doutor Antônio Batista, quer fazer o seu comentário? Nós já trocamos ideias agora momentos anteriores a respeito dessa questão da aproximação e da aglomeração, vamos dizer assim, entre as pessoas, né? Grosseiramente, eu dividiria essas aglomerações em dois tipos, né? Uma que foi citada e criticada agora há pouco por todos nós, que é essa aglomeração voluntária, né? Por displicência em relação aos riscos da proximidade. Mas existe um tipo de aglomeração, que é a aglomeração involuntária da população, que é obrigada a pegar transporte público com uma porção de gente, ou por quaisquer outras razões, são levados a uma proximidade muito grande pelas condições de moradia e tudo mais. É difícil, mas eu gostaria de saber se vocês conseguiram estabelecer alguma estratégia para combater este tipo de aglomeração. Então, no período em que a gente estava na fase vermelha, amarela, laranja, né, que havia essa restrição mais firme da questão do transporte, foi adotado medidas sanitárias, higienização do veículo, do transporte, e a gente sempre enfatizou, nós sempre trabalhamos muito com a questão da educação, da orientação, da abordagem educativa,
de orientação do uso da máscara, do uso do álcool em gel, né, de procurar evitar os cumprimentos pessoais. Então, a gente sempre enfatizou isso. Em linhas gerais, foram essas as medidas que nós adotamos no município. Tá? E aí a empresa de ônibus ela fez uma restrição também de número de ônibus circulantes, né? E com isso a gente entende que conseguiu controlar. Tem uma medida que a gente adotou no município, que até hoje ela é mantida, que é a higienização no município, que é a água e o cloro, que é feita de madrugada. E aí, comprando produto, quando fui fazer uma compra de produto há uns 3, 4 meses atrás, o fornecedor até falou que o único município que ele tinha feito contato, que fazia esse tipo de ação diariamente era o nosso. E nós atribuímos que essa manutenção da limpeza da cidade, com o cloro, em alguns pontos específicos dentro da cidade, a gente também entendeu que isso contribuiu, na verdade, são vários fatores que contribuem para que você consiga ter não é um controle a palavra certa, mas tentar minimizar essa transmissão aí do vírus. Seria a minimização de risco, né? Agora, a restrição do número de veículos não aumenta a concentração dos usuários? Então, a gente não observou isso. No município nós não observamos esse aumento de concentração. Secretária, sobre essa questão do uso do cloro, eu queria ouvir o doutor Bactéria, que esse é o campo dele, né? Sim. Bom, a parte de desinfecção, voltada assim para coronavírus, você sabe que os desinfetantes que foram escolhidos contra o coronavírus foi basicamente 3 princípios, né? Inicialmente, de março, que foi o cloro, o peróxido de hidrogênio, né? Que é água oxigenada, né? E o álcool. Né? Eles chegam a eliminar o vírus praticamente em 1 minuto. Depois foi incorporado o quaternário de amônia, depois o glutaraldeído, quer dizer, outros desinfetantes mais a nível de hospitais, né? E o quaternário de amônia a nível de desinfetante doméstico também ele foi incorporado para isso. Então, o que dá para se perceber é que o vírus, o coronavírus em si, ele não é um vírus muito drástico em termos, ele morre. Se nós vamos comparar com qualquer outro micro-organismo, né, com micobactéria tuberculose, com outros esporulados, uma coisa, que são altamente... Nossa, ele é bobinho, ele morre por qualquer coisa. Você dá acho que um grito assim, ele acaba morrendo. Até a nível de tempo, de duração, né, já ouviu falar muito de duração. Outro dia saiu um trabalho dizendo que o coronavírus consegue sobreviver por 28 dias no celular. Quer dizer, esse trabalho foi uma loucura, né? Primeiro que esse daqui, até em termos práticos, sem ser técnico, se esse vírus ele continuasse, não vamos falar nem vivo, porque ele não é vivo, ele é ativo ou inativo, não tem célula, não é vivo. E se ele realmente permanecesse 30 dias, 1 mês, nos objetos, não teria uma pessoa do mundo que não estaria doente. Imagina todo mundo doente, encostando a mão em qualquer lugar, aquilo dura 30 dias. Então, a durabilidade dele realmente é muito pequena. É muito pequena. Só que a morbidade dele é muito grande, é que ele consegue passar. Então, o efeito aí que se fala, de 99,9%, a meu modo de ver, de literatura, é que a transmissão se dá de pessoa a pessoa. De pessoa a pessoa. Isso, Deus quando criou esse vírus, também foi feito de Deus. Deus quando criou falou assim, você tem 12 dias para passar para outras pessoas. Você tem 2 dias, que é 2 dias antes da sintomatologia e 10 dias durante os sintomas. Depois disso você não vai passar, que aí que é a função até da vacina, né? Não criar receptores do vírus, aí você conseguir segurar isso daqui. Nós vamos ter agora uma época de final de ano, como eu falei, muito grande. E não adianta, é meu modo de ver, a região de Tupé é uma região cheia de chakras. Cheia de chakras, e as pessoas já devem estar combinando as festas de final de ano, as idas nas chakras,
né? E coisas que praticamente não existe como você fazer uma fiscalização. Você não tem como você botar fiscal em tudo quanto é chácara que tem. Né? Mas se as pessoas, pelo menos, pô, vamos ter que fazer festa, vamos orientar como fazer essas festas. Separação, vamos ter que fazer, faz do lado de fora, faz do lado externo, para diminuir isso que Deus falou para o vírus, para ele passar para outras pessoas. Né? E está existindo um trabalho dessas cartilhas, desse trabalho de orientação. Gente, você vai fazer festa? Já que você vai fazer, faça assim, 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 que eu vejo muita falta de orientação. Outro dia eu vi uma assim, não façam reuniões acima de 10 pessoas. Espera um pouquinho, você pode fazer no Maracanã uma reunião com 10 pessoas, como pode fazer um apartamento de 30 metros. Então, essa quantificação de pessoas é meio relativa, que está muito direcionada à quantidade. Então, direcionar as pessoas para evitar aglomeração, evitar que elas façam em locais fechados, né, abertos, sem troca de presente distancial, alguma coisa. Tem feito algum trabalho disso daqui, em termos de Itupeva, principalmente para chácaras que tem na região? Nós temos um túnel iluminado que é referência no centro. Tem um parque ecológico que as pessoas foi montado um túnel lindo, né? Itupeva é uma cidade até como referência de turismo. Nós criamos em Itupeva a Blitz Solidária que acompanha, são pessoas que a gente colocou na rua fazendo orientação, soltando panfleto, fazendo abordagens, e eles continuam na rua, vigilância sanitária, vai para a rua fazer abordagem nos estabelecimentos, fazer orientação, campanhas visuais. Estamos trabalhando sobre a Blitz Solidária aqui de Itupeva, conscientizando as pessoas a importância do uso da máscara, as lavagens da mão, estamos também conscientizando as pessoas nos bancos. A Blitz ela tem esse principal objetivo de orientar a população, de distribuir máscaras. Desde o começo nós já distribuímos aproximadamente 15 mil kits pela cidade. Nós estamos percorrendo a região central da cidade, principalmente, e demais bairros, os principais comércios, orientando a população a manter distanciamento, orientando aos comerciantes os procedimentos que devem adotar no seu estabelecimento para preservar a si, a população e ao consumidor que está lá no seu estabelecimento. Muito obrigado, viu? Esse trabalho que a prefeitura está fazendo é muito importante, porque nós, a população, tem que se cuidar. E muitas vezes, em horas, a gente esquece. O ideal seria desde antes, né? Tá com uma gripe, já usa uma máscara, preserva as outras pessoas, evita que outras pessoas fiquem doentes. E tomar os cuidados básicos, não entrar de calçado que você andou na rua, entrar dentro de casa, higienizar as mãos, álcool em gel na bolsa direto. Há anos que eu uso álcool em gel na bolsa. Agora é a hora de nós tudo se cuidar, todo mundo se cuidar para não piorar as coisas e passar por cima disso. Devagar nós vence. Chega um dado momento que foge ao controle, e o que a gente percebeu? A gente fez até reunião com a Polícia Militar, porque foi falado que é crime contra a saúde pública, que a gente pode chamar a polícia, aquela coisa toda. Chama, a polícia vai, orienta. Só que a gente descobriu que eles, pelo celular, eles combinam de um lugar e vai para o outro. Entendeu? Então, a tecnologia, ela te ajuda no momento e te atrapalha na outra, porque o pessoal sai de um lugar e vai para o outro. Até por experiência, né, doutor, que a gente trabalha nessa área há bastante tempo, as pessoas precisam tomar consciência primeiro da higienização pessoal, depois do ambiente que elas vivem, depois do ambiente que elas compartilham com outras pessoas, né? E é um negócio complicado você desenvolver essa consciência nas pessoas.
Mas o componente emocional, psíquico, ele é muito forte. E com essa doença, isso se acentuou muito. Falando ainda das sequelas, a gente viu que a sequela psicológica, a sequela psiquiátrica, né, psíquica, ela também está acontecendo muito forte. A síndrome do pânico. Então, as pessoas, elas não respeitam. Você pode... A hora que acontece dentro da família dela, acontece com ela, que ela vai se sensibilizar. Senão, ela não se sensibiliza. E é muito difícil fazer esse controle. É muito difícil. Isso foi muito discutido com os prefeitos, com os secretários, mas é uma situação bem difícil de se controlar. Não, a questão da saúde mental que a secretária colocou é fundamental e até tem sido um dos motivos, né, Luciana, do crescimento de atendimento por telemedicina, né? É uma área... A telemedicina é um dos legados positivos da pandemia, né? Exatamente. Se sobra alguma coisa. E nessa área de atendimento, né, de saúde mental, cresceu muito, inclusive para funcionários públicos, né, para o pessoal especificamente da saúde, vários programas nessa área, não sei se vocês desenvolveram, mas hoje está crescendo muito a disponibilização de atendimento, né, de psicanálise e até de psiquiatria por telemedicina, exatamente porque é a sequela primeira, aí não só de quem foi contaminado, né, secretária? Sim. Essa sequela é uma sequela da sociedade, não é só de quem foi contaminado pela Covid. Quando começou a pandemia, nós criamos os chats, o atendimento na ouvidoria para fazer orientação, o atendimento celular. E agora, no monitoramento pós-Covid, nós estamos adquirindo um aplicativo para fazer o monitoramento e a rastreabilidade do Covid. E nós vamos implantar a telemedicina nas unidades básicas de saúde, no ambulatório de especialidades e no hospital. Na verdade, nós já temos, a psicóloga do hospital, ela tem um tablet que nós ganhamos de uma empresa do município, e ela já faz esse contato com os pacientes. Na UTI, os pacientes que estão em UTI, via celular, faz o contato com a família, a gente permite isso também. Então, a telemedicina, realmente, o maior legado, eu estava falando ontem com o Érico, que é o responsável que vai ajudar a gente a implantar a telemedicina lá no município. A tecnologia, ela é uma ferramenta que vai agregar valor ao trabalho, a gente precisa explorar mais isso. É uma ferramenta que vem dentro da linha das Smart Cities, né? Para a gente poder oferecer ajuda, chegar até o munícipe com mais rapidez e atingir um público maior também. Então, é uma tendência muito grande, realmente é um legado. Na verdade, a pandemia, acho que tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. A gente só tem que saber trabalhar o lado ruim e tirar o que tem de positivo de uma situação dessa. A saúde, por exemplo, leitos de UTI, eu estou na saúde há muito tempo já, e a gente sabe do déficit de leitos de UTI que existe no país, que é enorme. Leitos de UTI neonatal, leitos de UTI adulto, enfim, é uma coisa que eu sempre trabalhei em hospital escola, né? Sempre trabalhei na PUC Campinas, trabalhei na Unicamp, e a gente sempre vivenciou essas dificuldades. E a pandemia trouxe essa estruturação. Por exemplo, Itupeva tem 62 mil habitantes, eu não conseguiria ter um leito de UTI lá se eu for seguir as legislações vigentes. Só que agora eu estou com 9 leitos de UTI, vai ser habilitado, renovada a habilitação, e vou poder ficar com esses leitos lá. Então, quer dizer, eu posso melhorar a qualidade do atendimento para o município de Itupeva. A tecnologia ao nosso favor é algo que nós vamos ter que desenvolver. Eu lembro quando a gente começou a implantar prontuário eletrônico, né, que os médicos mais antigos não sabiam mexer, e hoje mexem, lidam com a tecnologia de uma maneira tranquila, e está trazendo essas inovações a cada dia, e sempre pensando em futuro mesmo, em como melhorar as condições de trabalho, de uma forma que a gente ofereça qualidade a um custo baixo,
né, que a gente possa racionalizar os recursos que a gente tem e otimizar isso da melhor forma possível. Perfeito. Secretária Luciane Cunha, quero agradecer muito a sua participação aqui nesse diálogo, no Espaço Democrático. Agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, Januário Montoni, Antônio Batista, ao Dr. Bactéria, e agradeço também a você que acompanha esse programa até esse momento. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer grande, professora Luciana. Igualmente. Eu que estou aqui aprendendo com você.